Então, as 3 fases da saúde mental na pandemia que eu consegui entender. O que aconteceu? A primeira fase foi, todo mundo tinha que ficar em isolamento, lembra? Março, abril, maio. Então, houve uma adaptação, uma ansiedade, depressão, todo mundo ficou muito ruim. Aquela primeira fase de ficar em isolamento, foi difícil a adaptação. Todo mundo ficou ansioso e deprimido, assim, explodiu. Depois de alguns meses, começou a se acalmar. Houve uma certa estabilização. Então, as pessoas começaram a se acostumar com um novo jeito de viver, né? Começou a se adaptar em ficar em casa sozinha, começou a se adaptar em ficar com a família trancada, começou a se adaptar em sair pouquinho só para fazer o que precisava e voltar. Houve uma fase de certa estabilização, o que ajudou a diminuir um pouco aquela ansiedade, a depressão, o pânico de muita gente. De repente, antes da segunda onda explodir, aconteceu um esgotamento, por culpa de muita gente, política, educação, e houve um esgotamento, gerando uma agitação. Ninguém cumpria mais regra, ninguém aguenta mais nada, todo mundo começou a sair. E aí a gente vai continuar a falar mais um pouco sobre equilíbrio mental em tempo de crise. Então, eu vou parar por aqui para a gente responder algumas perguntas. Depois nós temos 2 convidados incríveis, o psicólogo Flávio e o terapeuta Leandro, e aí nós vamos gastar agora alguns minutos para responder perguntas que vocês quiserem fazer. Então, vamos ver as perguntas. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Então, já tenho aqui várias perguntas para o Dr. Carlos. Se mais alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Tem aqui a primeira pergunta para o senhor, que é de uma seguidora que tem dificuldades para dormir. Ela diz o seguinte, que ela utiliza remédios para dormir há muitos anos, ela é bastante ansiosa, tem muita insônia, e após ela tomar os remédios para dormir, ela pega rapidamente no sono, mas dorme por poucos minutos e volta a acordar e não consegue retornar a dormir. Isso a perturba muito e ela pergunta o que ela pode fazer, se o senhor recomenda alguma coisa. Bom, vamos lá. Primeiro que essa é uma das partes, assim, talvez a área mais importante que eu venho falando, dormir bem. Mas isso não é tão simples quando você tem uma situação tão complicada quanto a tua. Quer dizer, você já está dependendo de remédio, o remédio derruba você e dali a pouco você... Ou seja, o remédio vai funcionar temporariamente. Então, o que eu recomendo a você? Primeiro, você tem que ter 2 pessoas para te acompanhar. Com certeza, o teu médico, um clínico geral grande, com uma visão grande, para verificar o que tem de errado em você e, com certeza, pegar todas as dicas que a gente já vem falando no Saúde Blindada para fortalecer a tua saúde, não só corrigir a tua saúde, mas fortalecer a tua saúde. E, eventualmente, ajustar esses medicamentos para preparar um desmame eventual, né? Uma redução gradual desses medicamentos. Segunda coisa, você vai precisar de uma ajuda, um apoio especializado. Então, eu gostaria, então, de iniciar a parte da resiliência psicológica, que é o meu primeiro tema de hoje. Eu vou dividir mais ou menos, apesar de que eu vou estar falando ao longo da minha fala, eu vou estar falando sobre esses 3 temas, que é a resiliência psicológica, vou estar falando aí sobre as crenças limitantes e as crenças potencializadoras, e vou estar falando também sobre a inteligência emocional, né? Então, nós vamos ter aqui a chance de unir esse conhecimento que vem aí da medicina com o conhecimento da psicologia e da terapia holística para que possamos ter aí um equilíbrio mental. Então, para começar, vocês estão vendo que aqui atrás de mim eu tenho uma mola, não é? Essa mola, se você pressionar essa mola aqui, e você vai perceber que ela
por mais que você pressione, ela vai voltar à sua forma original, né? Você pressiona, mas ela retorna. Então, eu costumo dizer que a resiliência, uma palavra que vem do latim, né, resilience, do verbo resilire, que significa rebater, ricochetear. Eu posso dizer que, quando se refere ao ser humano, diferentemente dos metais, que você pressiona e ele volta à sua forma original, é possível que o ser humano, quando ele desenvolve a resiliência, que ele não somente volte à sua forma original, mas que ele volte muito melhor, muito mais forte e muito mais adaptado e preparado para os desafios que pode enfrentar na vida. Então, é muito importante que você entenda o que a resiliência é algo que você pode alcançar. Como eu disse antes, a resiliência ela pode ser compreendida como um traço da personalidade, mas também ela pode ser compreendida como um processo. Isso quer dizer que, ao longo da vida, você pode aprender a ser resiliente. Agora, qual é a diferença aqui, então, quando eu falo que é um traço desculpa, da personalidade ou quando eu falo que é um processo? Com o traço da personalidade, como eu disse antes, é algo que você desenvolveu ao longo da vida, desde o nascimento. E quando nós falamos em relação a um processo, significa que algumas pessoas, quando estão aprendendo a ser resilientes, de repente, numa situação determinada, ela foi resiliente. Ela conseguiu vencer aquele desafio. E logo depois de falar sobre esse processo aqui, nós vamos ter um vídeo. Você realmente talvez era uma criança e ficou isso perdurando por tempos. Agora você é adulto, forte. Como é que você pode ver essa nova situação? E quando volta para o momento presente, aí a pessoa tem uma nova sensação daquilo que aconteceu lá. Ou seja, a memória não vai ser tirada, mas a memória vai ser ressignificada. O importante é a sensação quando você remete àquele momento. Ótimo. Tem várias pessoas aqui agradecendo, dizendo que gostaram da meditação, tá? Gratidão. No chat. Então, vamos para a última. À medida que você começa a fazer meditação, a pessoa evolui mentalmente e pode mudar a opinião sobre um determinado assunto? Totalmente, né? Cria-se novas sinapses cerebrais, né? Por isso que o homem mais feliz do mundo, ele criou tantas sinapses maravilhosas na mente dele que ele focou na felicidade. Então, você pode criar situações do jeito que você queira, né? Se você criar um objetivo nesse ano, por exemplo, 2021, você vai criar novas situações que, com o poder do hábito, vai ficar lá e o seu cérebro vai ficar mais iluminado. Se puder, né, inclusive tem experiências sobre isso, né, o que se altera na visão cerebral das sinapses que estão ocorrendo, parece que está tudo iluminado. Então, a meditação te faz realmente encontrar o seu eu interior, né? Então, eu não sei quanto vocês aproveitaram esse curso, mas ele vai ficar disponibilizado na plataforma, vocês vão receber o link para isso, para poder retreinar e reaprender. Então, agradeço a todos, de fundo do coração, a presença. Agradeço muito ao Dr. Flávio Brito, lá na Nova Zelândia, uma terra que todos precisam visitar, se a gente puder, maravilhosa. E ao Leandro Souza, que está lá em Belém, é uma terra incrível, com frutas incríveis, 100 sabores diferentes de sorvete, para quem não conhece, fora a comida. Então, fica aqui o convite para todo mundo visitar esses dois profissionais incríveis. Eu vou pedir para todos abrirem o microfone e a gente encerrar da maneira tradicional, fazendo barulho, jogando prato, bandeja,
e falando muito obrigado, com muito barulho a todos. Obrigado a vocês, ótimo resto. Gratidão, muito Gratidão, hein? Gratidão, obrigada. Obrigada Parabéns por a tudo. Não, foi ótimo, foi todos. ótimo. Muito grata. Muito bom. Maravilha, hein? Foi Pelo ótimo. amor de Deus. Muito Até o ótimo. próximo. Obrigada a todos. Grata, Parabéns, grata, grata. Obrigada. Um beijo no coração. Boa noite, doutores. Boa noite. Boa Beijo noite. para todo mundo. Boa noite. Obrigada. Mantenha o contato. Beijo. Sim. Valeu. Adorei, muito bom. Muito bom. Espetáculo.